Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CBCDcast, o podcast do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Eu sou o Caio Zanon, titular especialista do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, e hoje ao meu lado, Dr. Osmo Gama, para entrevistarmos o professor Dr. Rafael Garcia. O Dr. Rafael Garcia é responsável técnico do transplante hepático da Santa Casa de Belém, supervisor da residência médica de cirurgia do aparelho digestivo da UFPA e vice-presidente norte do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Professor Rafael, é uma honra tê-lo aqui no nosso podcast. Oi, Caio, Osmo, uma boa tarde, né? Uma boa tarde. É uma honra imensa estar aqui no CBCDcast, que já é um sucesso gigantesco, né? Os meus residentes ouvem, então assim, tá bem espalhado no país todo, né? Legal. É muito bom. Dr. Osmo Gama é um dos nossos apresentadores hoje e duas referências aqui em cirurgias hepáticas, né? Nós vamos falar sobre o hepatocarcinoma, não é isso? Perfeito. Então, Rafael, o que você tem visto aí na tua prática em termos de você fazer o screening do paciente, aqueles pacientes que são de maior risco para o hepatocarcinoma? E uma coisa muito importante que nós estamos vendo é essa mudança, né, do paciente com cirrose causada pela hepatite C o paciente com doença metabólica do fígado, não é isso? O que você pode atualizar a gente em relação a esses temas? Vou fazer um pouquinho de propaganda aqui do nosso o serviço lá. Nós somos a referência para a doença do fígado lá no Pará, a Santa Casa. Então a gente atende, ano passado foram 8.500 atendimentos só em hepatologia. A gente atende muito doente com cirrose e o levantamento, a gente consegue fazer o rastreio, ao contrário do que diz a literatura, em mais de 80% dos pacientes. O rastreio adequado de 6 em 6 meses, com alfa-feto, imagem, e a gente consegue pegar nódulos iniciais, 1,5, 2, dos nossos pacientes. Mas ainda chega muito caso que já chega com uma lesão avançada. Uhum. Então, assim, o rastreio é essencial. F3 em diante, vírus B acima de 40 anos, aquilo que diz a literatura, né? E a gente tem visto essa mudança epidemiológica. A hepatite C acabou, praticamente, a gente não vê mais. A gente tinha, no meu último levantamento, a gente tinha 600 e alguma coisa de doentes com vírus erradicado. Uhum. Assim, não tem mais, a gente não vê doentes novos quase. Eu acho que é uma falha no diagnóstico até, que tem algum doente solto aí. E a gente tá vendo aumento mesmo em MASLD e álcool. Com a pandemia teve um aumento do consumo de álcool, né? Mais doentes com cirrose. Então, na nossa série, tem uma residente que está encerrando agora um TCC. A gente quer enviar isso para a revista. 94 HCCs em 1 ano e meio. Então, assim, aí, para um estado que tem 8 milhões de pessoas, o INCA faz aquela estimativa, né, anual. Estima-se que esse ano seriam 150 novos casos de HCC no Pará. A gente está com 70 desses casos lá. E aí tem de tudo, né? Ressecção, transplante, paliativo a maioria. Mas a gente vê que tem essa mudança mesmo. Mais casos com o antigo NASH, né? Vindo com HCC e casos sem cirrose com HCC. Numa frequência muito mais baixa, mas a gente está vendo aumento disso. É isso que a gente ia falar, é a apresentação, né? Muitas vezes é um paciente que é assintomático, né? É um paciente que é assintomático, ele num exame de rastreio descobre um nódulo, mas ele tá obeso, ele bebeu a vida toda, não teve uma assistência médica ideal, né? Então, são pacientes que você descobre realmente num exame de rastreio, né? Exatamente, Caio. Isso é um problema porque é uma doença silenciosa, né? Esteatose é uma doença silenciosa. Uhum. Quem tem a mutação que tem um risco maior acaba que desenvolve
o HCC sem a cirrose, então tem a função hepática boa, e quando vai fazer algum exame, inadvertidamente encontra essa lesão, né? E aquele paciente que só faz exame de sangue, olha lá os exames e fala, não, mas os exames estão ótimos. Os exames são não tem nada, ótimos, né? Aí faz um ultrassom, opa, parece que tem um nódulo, tem uma esteatose não tratada, né? Esse é o perfil, né? E uma outra coisa que, assim, fora de um grande centro, quem faz ultrassom? Um monte de gente. Não é o radiologista. Então, a gente vê isso de rotina, ultrassons que vem com esteatose e já é um doente com cirrose, ou que... porque é um exame difícil nesse paciente. Então, tem um nódulo lá e que passa. A gente fica também... Se for em um centro de referência, é confiável. Mas aí o cara mora lá, não sei aonde, no interior, que quem faz ultrassom é o colega que faz tudo, opera, é gineco, faz endoscopia, faz ultrassom, não tem aquela formação adequada e acaba que tem um monte de Falso negativo. exato, de falso negativo. E você acha que existe o perfil daquele paciente também que é alertado sobre um nódulo, sobre um exame de ultrassom inconclusivo, ou necessidade de complementação de exames, e o paciente não procura o segmento, ou espera 2, 3 anos, e depois, num segundo momento, um nódulo maior, aí um paciente que tinha um nódulo suspeito, que o ultrassom não foi o exame ideal, ele precisaria fazer uma tomografia, coletar exames E que não laboratoriais. fez esse exame com contraste, né? E que não fez esse exame, ou que não tem um recurso, ou que não foi para um centro especializado, né? Esse é o paciente que você também descobre na fase avançada. Sim, acontece. Assim, um número menor, mas acontece, né? Ainda tem homem, isso Homem ocorre mais, né? mais, né? Porque o cara, ele evita ir ao médico, ou não quer aceitar que tem um diagnóstico, acaba ficando para trás, né? E agora pensando no paciente que tem o nódulo suspeito, que tem o centro de tratamento, como que é essa investigação desse paciente com uma suspeita de um hepatocarcinoma? Não, a gente segue bem o que diz a literatura, né? Os guidelines. Identificou um nódulo, exame como contraste, alfa-fetoproteína. E aí entra o Lihades, né? Até em uma sessão hoje foi o Marcelo Sanches até que ele citou. O Lihades é um jeito de padronizar a comunicação. Né? O que muita gente esquece é que o Lihades só pode ser usado no cirrótico. A validação é só para o cirrótico. Então, a gente ainda vê muito laudo de fígados não cirróticos vindo lá, o Lihades 1, o Lihades 3. E aí a gente já sabe que é um laudo não muito confiável, né? Mas, voltando, a gente segue o que diz a literatura. Houve essa identificação de um nódulo, vai para tomo ou para ressonância, aí vai depender do acesso, né, a disponibilidade, para a gente poder diagnosticar exatamente o que é esse nódulo, né? O ultrassom estava certo. Quando disponível, em alguns casos que fica dúvida, aí a gente lança a mão do contraste hepato específico, né? Mas aí entra na questão de acesso também, que lá no norte é mais difícil ainda do que aqui, né? Sim. O que é interessante salientar aí, né, Rafa, que a doença do fígado, viu, cara? Claro que você também é cirurgião do aparelho digestivo, ela é uma doença silenciosa, mas ela não precisa ser invisível. Isso é um detalhe importante. Porque com exames simples, como uma ultrassonografia, você consegue fazer um bom rastreio. O problema maior aí é o tamanho do nódulo, né? Porque nódulos menores que 2 centímetros, realmente eles vão passar, porque também nós não é só o problema do operador dependente, é do aparelho dependente. Exato. Também. Isso é como se fosse o carro. Existem carros mais potentes, carros menos potentes. E no Brasil, praticamente a gente não aposenta aparelho médico. Então tem aparelho que tem 10 anos aí de estrada e continua operando sem problema nenhum. Tá? Mas, Rafa, em relação a isso, existe espaço para fazer biópsia no hepatocarcinoma? Existe. Pensando principalmente em indicar um transplante, a Câmara Técnica aceita
nódulo Lihad 5. Só na radiologia, então, vale. Vale. Só na radiologia vale. Vale para dar o diagnóstico, inclusive, até para encaminhar esse doente para fazer imunoterapia, se for o caso. Uhum. É o único tumor sólido que não exige anátomo para poder ir para químio, imuno, né? E isso até no SUS. Então, assim, isso É a característica ponto radiológica dele, bem hipervascular. Agora, nódulo novo, que vem em cima do muro ali, em um cirrótico, que ele não é nem um Lihades 4, mas é um nódulo novo, esse cara vai ter que ir para biópsia. Porque nem todo HCC se comporta com o washin, o washout, a pseudocápsula. Então, quanto mais indiferenciado ele for, isso a gente vê mais nos HCCs por esteatose, né? Quanto mais indiferenciado, infiltrativo, mais difícil é essa caracterização. A gente usa pouco a biópsia. Da tua casuística, assim, de cada 100 pacientes, tu acha que quantos vão para biópsia? Eu não tenho esse dado real, mas eu vou dar um número aqui aproximado, um chute assim, orientado, menos de 5%. É um dado importante, né? Acho que é bastante preciso, né, a imagem. Né? Principalmente com a ressonância, fica... A ressonância com o primo. A gente tem sorte de ter acesso à ressonância, isso no SUS, tá? Porque é uma doença do SUS, né? Assim, a cirrose aqui no Brasil de um modo geral. Mas a gente consegue fazer uma ressonância em 10 dias, 15 dias, né? A gente já montou também um fluxo dentro do serviço. Então, na dúvida, ou veio o exame de fora que ficou em dúvida, a gente acaba que repete lá. Tá. E aí a gente pode chegar num outro ponto, né? Então a gente teve os fatores de risco, a obesidade, os vírus, o exame de rastreio, e aí a gente chegou num paciente à sua frente com realmente um hepatocarcinoma. A gente tem que estadiar esse paciente, né? A gente tem que definir qual tipo de tratamento. Como que é feito isso? Bom, o sistema mais usado é o BCLC. Acho que já foi citado aqui, né? Em algum outro episódio. Mas o que eu gosto de lembrar é que o BCLC é um guia. Não é um negócio escrito em rocha, não é ferro e fogo, né? Ele ajuda a gente a guiar o diagnóstico e o tratamento, mas a gente não vai ficar assim apegado àquilo. Então, eu gosto de falar que eu não tenho viés, porque eu resseco e eu transplanto. Então, eu não dou, eu não... Não quer puxar um braço. Eu indico muita ressecção e eu digo mas é um time, né? Equipe multi, a gente leva todo o caso para a discussão com o time todo. Quem vê lá no nosso grupo esses nódulos é a minha esposa, né? Ela é do colégio também, é cirurgiã. Legal. Então, todos os casos a gente faz a triagem com ela. É discutido, e aí a reunião é que decide o que vai ser feito. Perfeito. Então, se vai para ressecção, se a gente vai indicar o transplante, se vai para oncoclínica, né? Então, isso eu acho essencial. É um doente que é difícil, é complexo, não dá para a gente tomar uma decisão individual. Então, no fim eu divaguei, acho que eu dei uma perdida aqui. Mas a gente indica muita ressecção porque não tem muito fígado. O ideal é fazer o transplante, né? Oncologicamente, tira o fígado todo, tira o que... Fator de risco o maior fator que de a risco cirrose. maior que a cirrose, né? Mas como a gente não tem fígado, então a gente segue mais ou menos o que diz a literatura. Child A, sem varizes, a função está preservada, a bilirrubina baixa. Porém, como tem um número que não é baixo, e a gente acaba indo
além critério um pouco. mais Chaio de expandido. P7, Aham. com 100 mil plaquetas, a gente já ressecou. Vídeo, que é, assim, tem um impacto muito menor nesse o doente, né? Ou então um child mas que tem um pouco de varizes já. A gente, se é uma ressecção não muito grande, a gente faz. O pós-operatório dá aquela, né, chacoalhada, mas sai bem. Mas a gente tem, desses 90 e poucos aí, um terço foi ressecado. Um terço de ressecção. Um terço ressecado, um pouco menos, um quinto foi para o transplante, o resto é ou para terapia sistêmica, que no SUS só tem o anti-angiogênico, né? Ou então só para o cuidado, o paliativo estrito, porque aí já é um child C, status de performance ruim, que a sobrevida é muito curta, né? É importante a gente salientar isso aqui que você falou sobre os protocolos, porque, de maneira geral, né, o protocolo ele é uma luz para o não especialista, Uhum. para ele seguir mais ou menos aquilo que a literatura define, mas o protocolo também ele não é uma amarra para o especialista, que ele vai, diante do paciente, ele determinar o que é mais específico para ele naquela realidade local. Por que isso é importante? Porque nós estamos num podcast e às vezes tem um colega que não é especialista, ou então até mesmo um paciente está escutando, e vai lá no Dr. Google, então no Dr. ChatGPT e coloca. Só que essas inteligências artificiais, elas não se responsabilizam pelas condutas. Então, às vezes, como você falou aí, um paciente que ele chega fora de um critério clássico para fazer uma ressecção, mas especificamente para aquele paciente, devido às condições dele, é melhor fazer uma ressecção. Então, o tratamento dessa patologia, que é frequente, está aumentando, não é isso? Sim, a incidência está aumentando. Obesidade está aumentando de maneira galopante, assim como o câncer de pâncreas, né? São os tumores que estão diretamente relacionados ali com Tanto a que não gordura estava visceral. naquela estimativa nacional do INCA, não tinha e agora já tem. Os dois, HCC e o de pâncreas, né? Antes Não aparecia não tinha N para chegar lá. Exatamente. Isso é muito importante. Você lá no seu serviço, você faz captação também? A gente capta. A gente chuta escanteio e vai cabecear. Nós somos em 8 lá no serviço. 8. 4 da cirurgia e 4 clínicos. Uhum. Né? Então, na cirurgia, quem faz tudo em 2, eu e a Fernanda, minha esposa. Tem outras 2 que foram minhas residentes, fizeram fellow, ainda não ultrapassaram a curva, a gente está nisso, né? Processo de formação. Mas elas captam já. Legal. E tem os clínicos, né? Então, eu tenho muito orgulho do que a gente fez lá, né? Eu não sou de lá, eu sou paulista. Estou lá faz 12 anos. A minha esposa é de lá. Legal. A gente resolveu ir para lá para mudar de vida. Sair de São Paulo e mudar de vida. E para o cirurgião é difícil isso. Porque no país inteiro é tudo meio fechado e tal. Mas o que eu falo para os mais novos, com o trabalho, nada vence o trabalho. Né? Então, nesse tempo a gente foi e conseguiu... Vocês não tinham um serviço de... Já tinha o serviço, mas era muito menor. Entendi. E nos últimos 5 anos aí deu um boom e a gente conseguiu ampliar o atendimento. Agora tem uma ala nossa, 11 leitos só de fígado e tal, que a gente consegue organizar de um modo que as coisas andem como a gente quer. Uhum. Então, só que assim, não dá para deixar nada no piloto automático. Lá, então, o residente precisa ir lá encaixar a tomo, encaixar a endoscopia e cobrar as coisas para a gente ter uma... Porque é um recurso muito escasso, são 11 leitos, pro Pará todo e fora também. Né? A gente tem TFD de fora. Então,
tem que otimizar o recurso para poder dar chance de entrar outro doente. A gente... Vocês já fizeram quanto transplante esse ano? 29 no total. A gente começou com uma tutoria com o PROD SUS, com o Einstein, né? Aí teve 4 casos em 2020, no ano retrasado, em 23, 12 casos ano passado, e há 2 semanas atrás a gente fez o 13º deste ano. A gente só não faz mais porque não tem oferta. Então, a doação que era 0, tá, Processo já deu uma melhorada, mas isso educacional, é todo um né, processo, né? Não é de um dia para o outro. E é importante, viu, que a gente salientar que o Brasil, né, ele tem o maior programa de transplantes do mundo. E é um programa eminentemente SUS. Só para você ter uma ideia, desse ano já foram quantos lá? 20? 29 mas esse ano? Total. A gente fez o 13º há uma semana atrás. 13º. E o Maranhão, por exemplo, há 5 anos atrás, ele não tinha nenhum transplante. Esse ano, nós já fizemos 26 e nós estamos com 3 serviços de transplante. 2 públicos e um privado. Legal. Então, essa capilaridade que o SUS dá de poder permitir... Vocês estão aqui num centro especializado que já tem uma longa história, né? O trabalho aqui, um quiz histórico, né? O trabalho médico mais citado da literatura é brasileira, né? E também, dentro da cirurgia, é do Silvano Raia. Do intervivo. Que foi o transplante intervivos. Ah, é? E que foi uma comunicação pro Lancet, não é isso? Isso. É o trabalho mais citado da Sério? literatura. É sério. E é um brasileiro porque foi um marco. E pra gente que trabalha com transplante, isso aí é uma coisa que estimula muito. Sim. Então, a realidade que quem está aqui no Sudeste, antigamente o paciente lá do Pará, do Maranhão, o pessoal do Norte e Nordeste, tinha que vir para cá. Para fora. Então, essa capilaridade que o SUS passa é muito legal e você conseguir manter o paciente lá, porque a saúde é aquela coisa, né? Biopsicossocial. Não é só tratar, vir fazer uma cirurgia aqui, outro fazendo. Ele tem uma vida lá. Sim. Então, ele estando perto lá em Belém, Tomando açaí dele, dormindo na rede. A recuperação é muito. Minha luta agora é para ter açaí no hospital. Na dieta, porque o pessoal sente muita falta. Sente, né? Reclama, né? Olha aí, que legal. E você tem radiointervenção lá também. Então, o que é o Brasil, né? É muito heterogêneo. A gente não tem. Então, assim, eu sei fazer a radiofrequência. Uhum. Só que agora que entrou no SUS a radiofrequência para o HCC e para a metástase. Então agora a gente vai começar o trabalho de abrir uma licitação para comprar material, tudo para a gente começar. O que a gente fez em alguns casos lá de nódulos muito iniciais foi alcoolização. Alcoolização. Que é bom e é super barato. Sim. Mas tem nódulos que iriam muito bem com a radiofrequência, e aí, assim, o paciente já mais idoso, que não vai para o transplante. Pode ser o tratamento definitivo, né? Dependendo do tamanho, né? Porque quando a gente fala, e ouve muito aqui no Congresso, assim, a recidiva com a ressecção. Assim, você vai ver o paciente, não é uma recidiva, porque não foi na área onde foi feita a ressecção. É outro tumor, é um tumor novo. Né? Então, porque a recidiva é de 50%. Naquele ambiente carcinogênico, nasceu outro nódulo em outro segmento hepático. Né? Então, não é de fato, ou por definição, uma recidiva. Né? A gente resseca porque não tem fígado para fazer o transplante. Que é o tratamento ideal. A gente pode ressecar, tem alguns casos lá de dois. Um que foi ressecado fora, ficou com margem, a gente ressecou. E um outro que foi no segmento 7, teve um outro nódulo no segmento lateral esquerdo. E aí a gente foi e ressecou. Mas assim, são doenças que não iriam para o transplante. Então, basicamente, no downstage, você está usando o álcool.
É isso que eu ia perguntar. Mas, mas assim, uma fração mínima. Agora, com um outro hospital, eu consegui um convênio, vou conseguir enviar para químio, embolização, 2 doentes mês. E aí a gente vai selecionar bem para... que é o recurso escasso. A gente precisa fazer uma escolha de Sofia, né? Síndrome do cobertor curto. Quem que eu vou mandar para fazer essa TACE, né? Então a gente tem como um acordo lá com o radiologista que faz, o hospital que vai receber e a gente também. Reunião multi. Uma outra coisa que eu acho essencial, a gente tem um livro ata. Então tudo na reunião é discutido, anota, a gente assina e carimba. O ponto de vocês que é a reunião e já deixa todo mundo ali amarrado naquela conduta. Por quê? Né? Eventualmente, se algum doente que a gente, um exemplo, decida por não listar, porque não está acima do critério ou algum outro motivo. Se esse indivíduo judicializa, você usa essa ata como defesa. Exato, porque não foi uma decisão de um só. Foi o grupo, o serviço de referência do Estado que tomou a decisão, que essa é a conduta. Então, assim, é mais um respaldo, né? Para entender... Mas é importante ter isso registrado. E aí a gente vai e escreve no prontuário. Decidido em reunião, a conduta tal, convoca o paciente, para lá. No panorama do Estado lá, você que é o principal responsável, é isso? Para o transplante hepático? Para fígado, aliás, só tem a gente, né? Só tem vocês. De transplante só. Entendi. Tem outro... Responsabilidade. Não é fácil. Tem outros serviços que têm oncologia, mas acabam vendo, mas muito menos que a gente. Né? É porque é meio humanamente impossível dar conta de toda a demanda. Mas, modéstia à parte, acho que a gente tem o serviço que faz tudo bem direitinho. O que falta é gente, né, para a gente começar a publicar agora a casuística, tanto da parte clínica como da cirurgia. A gente tem a única residência de hepatoclínica lá da região norte. Legal. E só saindo um pouquinho do foco aqui, a gente opera muita lesão de via biliar. Ainda é um problema de saúde. É muito sério essa questão. Hepatobílio no geral, né? E os cirróticos, né? Assim, mas o N maior é de cirrose mesmo. E nós... o podcast ele fica disponível, né, nas plataformas, no YouTube, e também vai ter uma parte dos cortes no Instagram. De maneira geral, para os nossos outros colegas que não lidam todo o tempo com transplante, com coisa. Porque às vezes o que acontece, que tem aquela visão, viu, que o colega não especialista, ele olha um fígado com um nódulo e diz isso daqui não vai para transplante. E ele olha um fígado com vários nódulos, ele diz, isso aqui só o transplante. Como que, para a gente levar essa informação, como é que nós fazemos essa diferenciação através dos critérios e dizer, olha, isso aqui eu posso transplantar, isso daqui eu não posso transplantar, no caso do hepatocarcinoma? Eu tenho algumas opiniões meio fortes quanto a esse tema, mas assim, esse doente precisa ser visto por um hepato afeito ao transplante ou por um cirurgião de transplante em um ambiente multi, porque senão não vai dar certo. Assim, aqui no Brasil a gente é muito bom tecnicamente. O cirurgião em geral opera bem. Então não é difícil para o cara ir lá e assim, abrir o doente, vai lá e resseca o nódulo. Mas pode não ser eu já vi casos assim. Foi ressecado quando tinha indicação de transplante. A má conduta ali, né? Por um desconhecimento mesmo. Então, HCC
câncer de pâncreas, eu acho que precisam ser vistos vistos em centros de referência, porque são doentes muito complexos e pode perder a chance de muita coisa se não for visto assim. Então, tenha um amigo, um hepato para chamar de seu, né? Ou então um cirurgião de transplante, você vai, né? E refere esses casos. Vai junto, entra lá na cirurgia. A gente faz isso, né? Mas é o tipo de doente que precisa ser visto por quem está vendo sempre. Não acho que dá para o cara ver um caso no ano. É igual pâncreas. Não dá para fazer uma GDP no ano. Tem que ter uma certa frequência. Esôfago, a mesma coisa. Tem algumas coisas que são super especializadas mesmo. E hoje a gente tem, assim, até estava falando sobre o que você tem de terapia de medicamento lá no SUS, né? De imuno, alguma coisa assim. O paciente que desse cenário de múltiplos nódulos, é um paciente que não vai ser ressecado, não vai ser transplantado, e esse paciente vai receber um tratamento de suporte e, além da paliação, alguma medicação, né? Se for Child A. Se for Child A. Assim, se toda a literatura, a bula, de tudo, lá diz, o estudo foi feito com doenças Child A, Child A, Child A. Child B já é off-label o negócio. Então, no SUS, é aquilo lá, é rígido, né? Tem que ser Child A, muitos não são, esse vai só pro paliativo, estrito, né? No privado, dá para forçar um pouquinho esse limite, mas o doente descompensa, não é um doente fácil de lidar. Os oncologistas clínicos, assim, também precisam andar junto com quem vê O doente pode estar ictérico, esse paciente, porque o manejo não é fácil. E aí, no cenário que o paciente não é o Child A, é o paciente de suporte, né? Exato. É o paciente de suporte, de controle de dor, de paliação exclusiva, né? De resolver algum sangramento digestivo, de tentar manejar a ascite, encefalopatia. Mas esse tipo de paciente tem uma sobrevida muito curta, né? Em torno de 90 dias, 6 meses, com sorte. Então, são casos... E, infelizmente, ainda é a maioria. Né? Chegam os casos avançados por causa de aquilo que a gente disse antes aqui, né? A doença é silenciosa, um tumor que fica muito tempo sem dar sintomas. Sim. Aí vai dar sintoma quando um ramo da veia fecha e vai ter ascite, algo nesse sentido, né? Você acredita que melhorando o serviço de transplante hepático lá, você vai transplantar mais? Com certeza, com certeza. Porque no fim Mas assim, a lei diz que vai para o transplante quem for irressecável. O que é esse irressecável? Sem hipertensão porta, a função é boa, né? Então, assim, o Child A, e que a ressecção não exija mais do que 2 segmentos para retirar. Vai ainda ter doente que entra nisso. Então, esses casos ainda... alguns que a gente indica a ressecção hoje, aquele Child B7, aquele cara que tem uma variz de fim do calibre e tal, aumentando a oferta, esses a gente vai acabar indo pro transplante, que hoje eu resseco. E na ressecção, existe espaço para margem de segurança, que são aquelas ressecções não anatômicas, ressecções de segmentectomia? Como que geralmente tu faz o planejamento para fazer o tratamento cirúrgico? Eu tento fazer sempre o segmento, porque oncologicamente é melhor. A gente, isso aí é... Mas, pensando em evitar uma descompensação, eventualmente só a nodulectomia com a margem negativa já
já é o suficiente. Eu uso ultrassom em 100% dos casos. Não vou falar 100, vai, 99,9. Porque os poucos que eu fiz vídeo lá, eu fiz sem ultrassom, porque aí eu não tenho. Mas ultrassom é sempre. Uso sempre o Pringle. Sempre Pringle. Cirrótico, não cirrótico, pós-químio. A gente publicou no ABCD, acho que saiu esse ano, uma série de 52 hepatés por 4 anos. Houve a pandemia aí no meio. Teve um óbito, que foi num cirrótico. Mas assim, todos os outros bem. Isso reflete a seleção dos pacientes, óbvio, né? Mas também a gente atinge um nível de maturidade lá que a gente usa sangue raríssimo, muito raro ter que transfundir um dente desse. E não usa nada tecnológico, não. É queriplasia, fio, mas seguindo o preceito de anatomia, nos planos, no segmento e tal, que a gente sabe que isso é menos. Então, mas eventualmente a gente faz só a nodulectomia, porque evita uma ressecção maior, né? Mas a gente sabe que a margem sendo negativa é suficiente. O problema é a cirrose, né? Não precisa ter 2, 3 centímetros, 5 centímetros, nada disso. Não. Só margem negativa. Mesmo para metástase, né? A gente... Sim. E um tema importante para a gente lembrar é isso, é a hipertensão portal associada no paciente cirrótico, né? Acho que você falou da varizes de esôfago, muitas vezes você tem que tratar essas varizes, né? Sim, erradica antes, né? Porque ocluir a porta com varizes é sempre um risco de sangrar, né? Vai ter aquele... vai aumentar a pressão e esse paciente... Mas a variz é mais um marcador de gravidade, né? Nesses casos. Porque, outra coisa, a gente usa também não vou falar o nome comercial, a elastografia. A gente tem um aparelho lá que faz do fígado, faz o baço, e a gente mede, e aí estima hipertensão porta, e o que a gente iniciou a fazer, ainda eu não tenho esses números ainda, isso existe na literatura, mas lá na nossa a casuística eu não tenho. Mas tentar estimar o risco de complicação com base na elastografia pré-operatória. Isso antes da cirurgia. Eu acho que isso é muito promissor. Legal. Nós tivemos aqui um episódio que nós estamos no... Deixa avisar a nossa audiência, né, que nós estamos no especial, né, CBCD Cast especial na SBAD aqui em São Paulo, a 24ª SBAD, tá? Porque isso vai ficar gravado. E nós tivemos um episódio aqui com a professora Ana Carolina. Tá? E ela chamou a atenção de um fato justamente que você está falando, de como fazer essa avaliação. No caso, ela falando sobre cirurgia bariátrica, né, em pacientes graves. E aí tem os pacientes com cirrose por conta da doença metabólica do fígado. Que os marcadores, o FIB4, a ultrassonografia, para não ter aquela surpresa no momento da cirurgia bariátrica encontrar um fígado cirrótico. Mas no teu caso, não. O teu já vem com o diagnóstico já de cirrose. Tu já tem certeza que ele é a minoria que você pega um nódulo de um fígado normal. Mas né? assim, Osimo, o cirrótico que tem uma rigidez hepática de 20 kPa é diferente. Os dois é child A, tá? É diferente de um que tem uma rigidez de 35, de 40. Esse cara vai descompensar muito mais fácil. Ele já não tem Então, mais praticamente substratificação. hepatócito, ele já tem fibrose instalada, fibrose já distribuída, né? E assim, usando o child, eles são iguais. Às vezes até com plaqueta igual. Então, acho que a gente usa pouco ainda, tinha que usar mais elasto, porque
dá para esmiuçar melhor avaliar esse risco, né? E é importante que falou aqui que o negócio da... que hoje, felizmente, nós temos acesso a fazer endoscopia de maneira mais democrática, né? Você pegar um paciente que tem varizes de esôfago, esse paciente ele tem um risco para fazer qualquer cirurgia do aparelho digestivo. Sim. Qualquer uma, não é? Mesmo Seja sendo bariátrica, seja uma colestectomia, seja... Deu varizes de esôfago, você tem... É um marcador, você tem que entender que aquele doente ele tem uma doença potencialmente grave, ainda mais se ele for para uma cirurgia. Porque senão, às vezes tem um colega clínico que está assistindo aqui a gente, e ele vai pegar lá um exame com varizes de esôfago e achar que aquilo ali é só uma cirrose hepática compensada ainda, porque nós ainda temos na nossa cabeça alguns paradigmas que são que a cirrose ela está relacionada ao álcool, não é isso? Sim. É a cirrose Tem esse relacionada... estigma aí. Exatamente. E dentro dos nossos próprios hospitais, nós temos um outro estigma que nós acreditamos que o paciente cirrótico é aquele paciente com aquela cite, daquele jeito. Ictérico. Só que a grande maioria dos pacientes, eles estão com uma cirrose compensada, que só vai ser dado o diagnóstico. E aí que está o problema epidemiológico. Porque nós estamos atendendo, é tipo aquela história, nós estamos fazendo um atendimento de doença. Nós não estamos fazendo atendimento de saúde, nós precisamos triar esse paciente. Aí é que está o detalhe, por isso que tem esses serviços que estão distribuídos, né? Eu queria perguntar em relação, que está entrando agora o novo MELD, né? O MELD 3.0. MELD 3.0. Você acha que isso vai mudar alguma coisa lá na tua lista? Pouca coisa. Ele corrige uma distorção, porque o MELD subestima um pouco a gravidade em mulher. Então ele tenta corrigir um pouco essa distorção. Então, deve mudar, mas muito pouca coisa. Como a nossa lista não é muito grande, então acho que não vai ter impacto. Mas numa lista extensa, tipo aqui a de São Paulo, Pode ter talvez mude um pouquinho, deu uma equilibrada assim, no número de transplantes entre homens e mulheres. Assim, a gente sabe que hoje aqui é muito mais fácil um homem receber um fígado do que uma... Não é muito, mas é um pouco mais fácil um homem receber, porque geralmente fica um pouco mais grave e tem a questão do tamanho, né? Sim. Então, para uma mulher que tem a formação física um pouco menor, precisa ser um enxerto que não é tão fácil de ser achado. Então tem essa disparidade aí que o MELD, essa atualização tenta compensar isso. Compensar. A gente sabe que nenhum método é 100%, né? Sim. Você tinha citado aqui do FIB4. Eu já vi casos de ter um FIB4 baixo e o doente ter uma cirrose. Eu já vi casos de ter um FibroScan não muito ruim e o doente ter uma cirrose típica, clássica, né? Então, ainda mais para os mais novos, a gente precisa ter em mente que medicina é probabilidade. Então a gente precisa ter sempre isso em mente e que existe falso positivo e falso negativo. Então... que o paciente não estudou de patologia. Exato. E a gente, assim, sempre unir todos os dados para tentar chegar ao diagnóstico mais próximo possível da verdade. Assim, eu não vou sair fazendo elastografia em 100% da população, porque eu vou ter muito falso positivo e vou ter muito falso negativo. Então, a gente precisa usar o recurso, o exame, né, sempre para ajudar a guiar a gente em ou confirmar ou descartar alguma hipótese, né? Então, eu sou muito chato com isso com os residentes lá. Na Santa Casa, em um hospital, que é no Federal, eu sou chefe da digestiva, lá da residência. Uhum. Lá na Santa Casa, rodam todos os residentes de clínica médica do Pará. No ano, sim, no ano todo. De clínica e infecto.
Então, esse ano vão ter sido quase 50. Todo mês tem uma leva lá e a gente assim, fica muito em cima disso. Tanto do uso racional o recurso e ensinar os clínicos que uns vão para cardio, outros vão para endócrino. Ensinar que o cirrótico não é um doente sem chance. Tem muito que ser feito com HCC ou sem, porque tem muito esse estigma ainda. É cirrótico aqui no CTI, isso aí já era. Então, a gente tem muito o que fazer, nem que seja para aliviar os sintomas. E aí cuidar de um sangramento varicoso, compensar a CIT, melhorar a encefalopatia, né? Algum nódulo a gente dá o diagnóstico, indicar o tratamento, e a gente tem uma ferramenta que muda a história natural deles, que é o transplante. Assim, quando indicar, né? Quando referir, e isso é uma outra coisa, a gente fica sempre aberto lá para eles. Todos têm o meu contato dos outros chefes, liga, manda mensagem, não tem dia, não tem hora. Assim, a gente está 100% do tempo online, né? Buscando o fígado. Então, e aí a gente acaba recebendo, porque é muito triste o doente passar em um monte de colega e não ter nenhum diagnóstico, né? Sim. Então, queria nossa função é mudar um pouco isso, né? Porque o hepatocarcinoma no transplante, ele é uma situação especial. Ele ganha uma pontuação diferente. Sim. Então, às vezes, para a gente combater um pouco dessas fake news aí, que a gente vê muito distribuído, nós tivemos recentemente um caso de um apresentador muito conhecido, que teve um burburinho porque ele foi retransplantado, e ali tudo... quem não trabalha com transplante não consegue entender como as listas são fechadas, nós não temos acesso ao fígado quando a gente capta, às vezes a gente não sabe nem que aquele fígado vai para a gente mesmo, entendeu? Não, a equipe que faz a captação não é a mesma equipe que dá diagnóstico de morte encefálica, né? Então é um sistema que ele tem várias anteparas de controle, que justamente para tornar tanto justo quanto também muito seguro, não é isso? E como que é feita essa preferência na lista de transplante o paciente com hepatocarcinoma? Então, assim, quando a gente indica, né, então foi lá, a gente deu o diagnóstico, tal, passou lá na nossa a reunião clínica, vamos indicar o transplante. Então, acho que sim, a maioria não tem ideia, né? A gente entra num sistema que é do Ministério da Saúde. Alguns staffs têm uma senha, então entra lá e eu ponho os dados. Então, o nome, o cartão SUS, o CPF, idade, sexo, tipo sanguíneo, a causa da cirrose, exames, que são o MELD, né? A gente entra lá, tem que ser o mesmo sangue, então assim, do mesmo dia, uma coleta só, isso é super importante. Legal. E uma ficha que a gente põe os dados que a gente aceita o doador. Assim, o peso máximo, idade máxima, exames máximos, tal. E aí, esse doente está em lista. Então, um exemplo, um Child A, um mel de 10 que tem um nódulo. Mel de abaixo de 12 não fica ativo. Eu listo, ele fica lá, inativo. Aí a gente manda um relatório com um relatório médico, os exames todos que tem o nódulo, alfa-fetoproteína, por que ele é irressecável e tal, manda para uma câmara técnica. No nosso caso, que o estado só tem um time, a gente manda para a Câmara Técnica Nacional. Estados que têm mais equipes têm uma Câmara Técnica Legal. Então, a gente manda isso, aí uma Câmara Técnica com profissionais do país todo, acho que são 5 ou 7 membros agora, eu não tenho certeza, analisa o caso, sem saber de onde é. Então, eles são anonimizados, e eles vão olhar, tá dentro da regra? É um nódulo dentro do critério de Milão, alfa-feto abaixo de 1000, não sei o que e tal. Tá.
Então a gente vai dar a situação especial. Aí esse doente vira MELD 20, independente de qual MELD dele, se é abaixo disso. Se não faz o transplante em 90 dias, ele sobe para 24, automaticamente. E se não faz o transplante em outros 90 dias, ele vai para 29. E isso foi feito para esse doente poder concorrer com o cirrótico que tem o MELD alto. Que é aquele cirrótico típico, é o paciente da Tá descompensado, ascite refratária, um ascite, que tá grave, com coagulopatia, bilirrubina alta e tal. Então, ele só vai estar ativo uma vez que a Câmara Técnica deferir essa a situação especial. Exato. E aí, quem põe lá no sistema não sou eu, a equipe. A Câmara Técnica. A central de transplantes. E aí vem um e-mail. Ontem eu recebi um. O seu fulano teve a situação especial, é deferida e tal. Para poder dar chance deles concorrerem. Porque um MELD 12 ou 14 que seja, nem lá no Pará ele concorre. Porque o nosso MELD médio é 18, já teve uns 27 agora recente. Então, se não for isso, ele vai ficar na fila, esse tumor vai progredir e ele vai sair da fila. E ele faz o que é chamado, né? O dropout, né? Dropout da lista. A taxa de dropout lá de vocês está mais ou menos em quanto? 0 por enquanto. Por enquanto está zero. Então tá conseguindo. Então você está conseguindo transplantar em torno de 80 dias, por aí, para não ter. Em 3 meses a 4 meses. Exatamente, porque para poder manter entre zero. 20 e 24. É bom. É muito bom. É bom. Então tá tendo um critério muito legal. Essa notícia é muito importante para quem está ali na região, viu? O que a gente sente é que daria para fazer muito mais, só que ainda falta fígado. Falta fígado. Professor Osimo, conversa excelente, com grande referência aqui no Belém, professor Rafael Garcia, mostrando a realidade, né, de como acontece e como está crescendo, né? Sim. Como você tem bons resultados, como isso cresce e como é animador entender o seu empenho, a sua equipe e como isso vai evoluir. Daqui a uns anos a gente vai conversar e esse número vai estar cada vez maior, né? Tomara. Isso é um benefício para toda a população e dado o seu esforço. Foi um prazer enorme, cara. Foi um prazer estar aqui entrevistando você, entender essa realidade que eu também não conhecia, saber como é um trabalho árduo e bonito que vocês fazem lá. Obrigado, professor Osimo, pela companhia. Obrigado, Osimo. Um lembrete a todos, né, que o professor ele é titulado do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, né? O Colégio Brasileiro de Digestiva ele tem membros em todos os estados da federação. Então, quem estiver nos escutando e que quiser fazer parte do colégio, nos procure. E procure especialista na área que vai ser recebido e vai ser um grande prazer receber todos os cirurgiões do Brasil. Perfeito. Para nos achar, procure no nosso site cbcd.org.br ou nos sigam no Instagram, CBCD Digestivo. E até o próximo episódio. Muito obrigado. Tchau, tchau.